Como vencer a ansiedade e a comparação? Eu acredito que a grande causa da problemática de hoje em dia é essa, é a ansiedade. E o problema principal aqui é porque a gente acompanha muito a vida das pessoas. Tanta conquista, tanto triunfo, é muita gente para acompanhar de forma simultânea. A gente não foi criado para isso. E pela luz cristã, eu vou te dar aqui soluções. Como que você faz para resolver esse problema? Você vai ocupar bem os seus pensamentos. Você vai ocupar bem a sua mente. E a gente vai navegar aqui como fazer isso. A ansiedade nasce quando você está vivendo num tempo em que não é o presente. Ou você está presa no passado, no que você fez ou deveria ter feito, ou você está presa num tempo que ainda não existe, né? Que é o futuro, que é você achar que, ai meu Deus, eu tenho que me preocupar, eu tenho que organizar logo aqui para que lá no futuro dê certo, ou para que eu possa evitar tal erro no futuro. Você tá querendo viver num tempo que não é o agora. Isso por si só já desorganiza as suas emoções e até a sua capacidade de funcionar e se relacionar com as pessoas no hoje. Pela ótica cristã, isso é preocupante porque Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Só que nós não somos. Então, a única capacidade que a gente tem de se conectar com Deus é no agora, é no presente, é nesse segundo, enquanto você está assistindo esse vídeo. Não é no futuro. Deus vai estar no nosso futuro. Claro, Deus promete isso, mas eu tenho que ter uma confiança de que Ele estará lá e que o problema de amanhã, Ele vai estar lá comigo para resolver, entende? Eu tenho que fazer o que eu posso hoje, claro, mas eu não posso ficar depositando o meu coração num tempo que ainda não existe ou que já passou. Isso adoece o coração. Com o passar do tempo, essa ansiedade pode começar a formular conclusões erradas dentro de você. Então você vai começar a achar que, na verdade, eu tenho que fazer tudo só, porque Deus pode não querer. Deus pode não fazer, Deus pode mudar de ideia. E essa não é a descrição de que temos do nosso Deus. Essas não são as características do nosso Deus. Então, como cristãs, a gente pode tirar conclusões erradas até da nossa caminhada com Deus. Uma vez eu recebi uma palavra profética de um amigo meu que ilustra bem o que a gente está falando aqui. Eu estava vivendo uma fase assim muito ansiosa. Eu achava que todo mundo estava na minha frente há muitos anos e que eu estava muito atrasada, enfim, eu estava me sentindo super mal. E eu não tinha falado tanto, assim, desses meus sentimentos, mas esse meu amigo notou que eu tava meio desconcertada. E aí ele orou por mim, e aí Deus deu essa palavra pra ele, e no outro dia ele me contou. Eu tava de frente pra um quadro gigante, e eu nem pinto, nem desenho, nem nada. Só que ele falou que aquilo simbolizava que eu tinha muitos sonhos, muitos projetos, e Deus estava comigo. E do meu lado, tinham muitos instrumentos, tinham pincéis, cores, tintas, tinham coisas assim de artesanato, e tinha até coisa tecnológica do meu lado. Só que eu não achava que eu tinha instrumento. Então eu comecei eu fiquei paralisada e eu não fiz nada, porque eu achava que eu não tinha o que fazer, eu não sabia fazer, e eu tinha tanto recurso do meu lado, mas eu não fazia nada. Então isso revela bem como que a nossa perspectiva de nós mesmos, do futuro, da presença de Deus e da aplicabilidade, né? O que tem a ver Deus estar comigo hoje? Tem tudo a ver que é o meu senso de capacidade, é o que eu consigo sonhar, organizar, fazer aqui hoje. Será que Deus se envolve nos meus planos de hoje? Como que ele se envolve? Ele dá opinião? Sim, ele dá opinião, mas como que ele dá opinião? E se ele der opinião, eu entender como que eu interpreto, como que eu tomo uma decisão? Tudo isso a gente tem que gastar tempo desenvolvendo isso com Deus, porque senão a gente fica desesperado, como eu falei. 1 hora no celular é suficiente para te causar uma ansiedade do presente. 2 horas pode causar um completo desespero e desesperança do futuro. Como a gente enxerga a nossa realidade hoje, a opinião de Deus sobre a minha vida hoje é muito relevante. E nesses momentos de ansiedade, você não consegue trazer à memória todos os momentos que Deus já estava com você, Deus fez, Deus falou, Deus respondeu, Deus redimiu. Então, é muito importante que a gente consiga preservar a nossa perspectiva. Como que a gente faz isso? Parando de acompanhar tanta gente assim nas redes sociais. Então, como que a gente consegue ocupar bem a nossa mente, né? Eu diria que tem vários passos muito simples. Você pode ouvir e pensar, ai meu Deus, que coisa inútil. Mas tudo isso vai focar você a ficar no agora e que você consiga com mais facilidade ouvir a voz dele, entende? Então, a primeira coisa que eu anotei é você ler mais e escrever mais. Pode ser Bíblia, pode ser outros tipos de leitura, pode ser livro assim de história, de fantasia, seja o que for. Agora vamos supor que você vai fazer isso com a Bíblia ou com livros cristãos. Quando você está lendo ali, Deus está falando com você, não se engane.
Deus pode falar com você enquanto você lê livros de fantasia? Pode. Mas principalmente quando você está lendo a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, você está na presença do autor. É óbvio que ele pode te fazer tirar uma conclusão, interpretar algo de uma maneira diferente. Ele pode te lembrar de algo que você viveu ou de uma dor que ele quer sarar, que é um assunto que ele quer ter com você. Tem uma dica muito legal que eu vi na internet que fala assim, que você pode escrever ou pela manhã ou antes de dormir as coisas que você tá grato por aquele dia e que você notou que Deus que fez. Não é só, é porque eu tenho saúde e porque eu consegui, né? Eu tenho a minha família. Não. São coisas que você percebeu que Deus fez no seu dia. Isso força a sua atenção e você tá mais grato de que Deus está agindo na sua vida sim. E quando você escreve logo depois de ler a Bíblia, fica mais fácil de você processar o seu entendimento. Não se engane. Toda vez que você lê algo, escuta algo, a sua informação ela tá muito bagunçada, ela tá como se fosse crua na sua mente. Conforme você tenta conversar sobre aquilo, assim, defender uma ideia ou você compartilhar algo, você tá construindo uma linha de raciocínio e que você precisa fazer isso para que lá na frente, quando esse assunto surgir de novo, você tenha um fundamento, entende? Isso é muito relevante na sua fé por isso, porque você vai ter tantos fundamentos de fé, tantas coisas com que você pode se apegar, que são imutáveis, né, que são da parte de Deus, que isso traz uma paz para você em determinados assuntos. Outra coisa legal é você ter hobbies manuais, ou seja, sei lá, um quebra-cabeça, um esporte, sei lá, pintar alguma coisa, depositando a sua atenção numa coisa só. Isso facilita também os seus pensamentos ficarem assim, vagando, e aí Deus falar com você, ou você percebeu que estava aqui e você não tinha notado ainda. E a outra coisa, gente, claro, ficar menos tempo no celular. São 3 coisas óbvias e que uma complementa a outra. Se eu fico menos tempo no celular, eu vou arranjar alguma outra coisa pra fazer, né? Eu queria também trazer outro assunto muito importante aqui que Deus falou comigo. Quando você tem um sonho, um projeto, ou, né, que você sente que tá num processo com Deus para chegar em algo que você construiu junto com ele, seja uma promessa, né, um sonho, enfim. Quando você sai do local de partida, você tá de um jeito. Nesse meio tempo, você vai ser transformado e você vai se sentir até um pouco perdido, porque você não tá mais lá onde você estava antes, mas você também ainda não chegou na Terra Prometida. Então você tá nesse meio tempo e você pode se sentir sim, assim, realmente sozinho ou excluído, ou você pode se sentir incompreendido mesmo, sabe? Até por Deus às vezes, mas eu quero te confirmar o que está acontecendo. Primeiro, Deus pode desenvolver uma nova linguagem com você. No meu primeiro vídeo, eu falei sobre linguagens. Como que Deus pode falar com você? Através de sonho, leitura, pensamento, canções. Tem várias maneiras. Nesse meio tempo, é importante que você tenha a paz de espírito de saber que pode ser que a sua linguagem mude. Por quê? Porque quando Deus muda a linguagem é porque você está ficando mais maduro. Deus não precisa ficar dando tantos sinais assim para você entender que é Ele. Ele vai tirar de propósito as coisas com que você se apegava antes e que traziam paz, porque Ele quer que a sua paz esteja nele, esteja na sua boa memória de resgatar tudo que Ele fez, tudo que Ele já falou e que isso seja suficiente. Porque imagina, como é que Ele vai confiar numa pessoa que tem tantas coisas para se apegar? É tipo Jó, né? A história de Jó. Jó, ele perdeu literalmente tudo que ele tinha, mas ainda assim, ainda com raiva e ainda em momentos, né, desabafando a desesperança dele para Deus, ele se manteve fiel de alguma maneira. E isso retratou, não que Deus é um Deus que gosta de punir e gosta de testar, que Deus ele quer que a gente chegue nesse local de que a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus, ela tem uma memória tão forte, ter a paz no hoje, por conta de tudo que ele já fez antes. E eu tenho a paz no hoje, de que amanhã, de alguma forma, vai cooperar também por conta de todo esse histórico que eu tive com ele, entendeu? E com o tempo, você vai realmente desenvolver uma nova perspectiva de si mesmo, do futuro, do presente, dos seus relacionamentos, do que você tem em mãos, para que quando você finalmente chegar na Terra Prometida, você esteja essa nova pessoa, essa composição de tudo que você viveu, sabe? E com realmente esse caráter aprovado. Então, se você sente que você tá nessa jornada, assim, que você saiu de um lugar, não chegou ainda na promessa, e que você se sente desolado, incompreendido, até Deus, assim, tá ausente, você sente que Deus não tá mais nem falando com você, ou te respondendo, te confirmando,
e a ansiedade, ela realmente bateu no teu coração, eu vim te dizer aqui que muito provavelmente você tá no meio do caminho, dessa jornada. Eu te garanto, Deus, ele não te abandonou. Se você busca a presença de Deus de uma maneira genuína, meu amigo, não tem quem te distancie. E mesmo quando você tá cansado, mesmo quando você tá sobrecarregado e você não quer orar, você tem que correr para esse lugar seguro porque a sua força não consegue vir de outro lugar. Você não consegue ser forte sozinho. Que esse vídeo te sirva de uma mensagem de ânimo, de esperança, porque eu sei o que você tá passando. Mas eu vim te dizer que tem um fim, que esse ciclo vai acabar e que para que ele acabe, você não pode ficar duvidando do que Deus está fazendo. Você não pode duvidar, e que nem a Bíblia fala, você não pode ter aquela fé que é como a onda do mar. Um dia você acredita, outro dia você não acredita. Você pode se estressar, sim, você pode ficar chateada, mas você tem que resolver isso com Deus. Se esse vídeo fez sentido pra você, eu acredito que o primeiro que eu fiz antes desse vai facilitar ainda mais esse processo de você identificar a sua linguagem com Deus. Então eu te recomendo que você assista ele também. Ali eu criei basicamente um passo a passo para trazer mais clareza para os seus pensamentos. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijo!